A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que tem divulgado a nossa programação, o nosso programa para seus familiares e amigos, a você que tem compartilhado também nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Seja bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp 994661010. Fique à vontade para criticar ou sugerir, ou mesmo para tirar a sua dúvida. Não precisa fazer isso agora, porque com certeza sua mensagem não será lida hoje, sua pergunta não será respondida hoje, mas você pode fazer isso após o programa. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. Nos programas anteriores, nós já estudamos os capítulos 1 e o capítulo 2, e hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 3. Mas antes de estudarmos o capítulo 3, eu gostaria que abrisse aquela tela que tem o resumo do livro com os 12 capítulos. Isso, muito bem. Então, esta imagem aí, né, mostra o resumo ou o tema central dos 12 capítulos do livro, e estudamos já o capítulo 1, que é a ocasião em que Daniel e seus amigos são levados à corte em Babilônia, a ocasião em que eles rejeitam comer as iguarias do rei, que eles preferem comer legumes e beber água. E Deus deu sabedoria a esses jovens, de forma que, quando eles foram levados à presença do rei, o rei achou eles 10 vezes mais sábios, mais doutos, não é do que os jovens que estavam com ele, não, do que os sábios de Babilônia, né? Então Deus honrou aqueles jovens, aquela sua renúncia, aquela sua devoção, Deus honrou aqueles jovens. Estudamos o capítulo 2, inclusive nós dedicamos 7 programas para estudar o capítulo 2. E por que? É simples, é o maior capítulo do livro, um dos capítulos mais extraordinários do livro de Daniel, que mostra aquele sonho daquela grande estátua, e nós já tivemos a oportunidade de explicar, né? A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E o rei Nabucodonosor viu quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e esmiuçou tudo. O ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro, que se espalhou como palha do trigo quando é levado pelo vento. E aquela pedra que atingiu a estátua nos pés, cresceu e estendeu-se por todo o mundo. Nós já explicamos e já dissemos isso, né? A cabeça de ouro representa a Babilônia, e Daniel disse, né, depois de te virar outro reino, outro reino, outro reino, outro reino, que fala exatamente dos reinos que sucederam à Babilônia. E aí nós já explicamos sobre o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, que já se passaram. Outro que está por vir, que é o Império ou Reino do Anticristo, e nos dias desses reis, que é exatamente representado pelos 10 dedos dos pés da estátua, então o texto diz que o Senhor Deus levantará um reino que nunca será jamais destruído. Então, dos grandes impérios que são demonstrados naquela estátua, já se passaram 4, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Faltam 2, que é o reino do Anticristo e o reino milenial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja gostando da explicação do livro de Daniel. Eu espero que você esteja fazendo da sua sala de aula, da sua casa, uma sala de aula, né? Que você esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. Estamos estudando esses primeiros capítulos, que ele é mais histórico do que profético. Nós já dissemos isso, né? Que o livro de Daniel tem 2 divisões principais. Os primeiros 6 capítulos ele é mais histórico, e nos últimos 6 capítulos ele é mais profético, né? Então aproveite, porque quando estamos estudando versículo por versículo, mesmo essa parte histórica, mas nós podemos extrair grandes lições para as nossas vidas através do exemplo de Daniel
e seus amigos lá na corte em Babilônia. Então hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3, que nos mostra o livramento que Deus deu aos 3 jovens hebreus, a Misael, Ananias e Azarias, que são chamados em Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses jovens preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que pecar contra Deus e adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Como nós já dissemos aqui em outros programas, se por um lado estar lá no palácio era um privilégio, sim, não deixava de ser um privilégio. Estar trabalhando com o grande imperador da Babilônia era um grande privilégio, mas por outro era um grande desafio. Nós vamos perceber nesses 6 primeiros capítulos, nessa parte histórica do livro, que a fé de Daniel e de seus companheiros muitas vezes foi colocada à prova lá na corte em Babilônia. Então, nós podemos perceber isso claramente quando nós lemos o livro de Daniel. Por exemplo, no capítulo 1, o rei disse que eles deveriam comer das iguarias do rei, beber do vinho que eles bebiam, que ele bebia, que o rei bebia, não é? E nós vimos aí que eles preferiram rejeitar essas iguarias para não pecar contra Deus, para não tomar bebida, não é? Com teor alcoólico, ou com aqueles vinhos fermentados, ou comer carne de animais que eram sacrificados a outros deuses. Eles preferiram comer legumes e beber água. No capítulo 2, nós vimos que os jovens hebreus, Daniel e seus amigos, foram ameaçados de morte, porque os sábios de Babilônia não haviam dado a revelação do sonho, não havia trazido a interpretação. Então, eles também foram ameaçados de morte. No capítulo 3, é a vez de Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram ser lançado na fornalha de fogo do que adorar aquela estátua ou se curvar diante da estátua. No capítulo 6, Daniel é lançado lá na cova dos leões. Então nós vamos perceber claramente que a fé daqueles jovens muitas vezes foram colocadas à prova. E eu quero deixar isso bem claro aqui, que esses fatos históricos reais, eles foram escritos, estão nas páginas da Bíblia. E nós estamos estudando porque nós podemos extrair lições para as nossas vidas. Muitas vezes também nós somos atribulados, passamos por perigos de mortes. Muitas vezes a nossa fé também é colocada à prova. E é por essa razão que Deus faz com que Daniel registrasse não só os sonhos, as visões, as profecias, mas registrasse também esses fatos históricos para que pudesse servir de exemplo para cada um de nós. Então, que o exemplo daqueles jovens lá na corte em Babilônia também sirvam para nós, principalmente para os jovens, para que tenham uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, para que prefiram, se for necessário, prefiram a morte do que pecar contra Deus, e com certeza, quando nós fazemos isso, Deus honra a nossa fé. Então eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, deixar ela abertinha aí no capítulo de número 3. Hoje vamos só dar o início, né? Na realidade, esse capítulo de número 3, ele tem 30 versículos. Nós vamos dedicar aí uma média de 4 a 5 programas para explicar esse capítulo, porque o nosso objetivo aqui não é pressa, mas o objetivo é que você possa aprender e você possa extrair lições para a sua vida, como eu tenho procurado extrair também lições para a minha vida, amém? Então, vamos estudar esse capítulo 3, que sem dúvida é um capítulo já conhecido. Eu tenho certeza que você, mesmo que você seja um novo convertido, mas você já conhece essa história, porque é uma das principais histórias da Bíblia. Até as crianças já aprenderam, já ouviram essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo. Mas mesmo sendo uma história conhecida, eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus estará falando conosco, estará nos ensinando algumas lições. Vamos lá, capítulo de número 3, versículo de número 1. Deixa eu mostrar essa imagem, por favor. Deixa eu mostrar essa imagem, traz de volta a imagem principal. Muito bem. Então é claro que isso aí é uma imagem meramente ilustrativa, foi uma imagem retirada da internet, né? Mas que mostra aí a ocasião em que o rei Nabucodonosor admira-se pelo fato de olhar, né, lá na fornalha, e ele havia lançado 3 jovens, lá tinha 4, e o 4º homem era
semelhante ao filho dos deuses, é como ele descreve, né? Então está aí a sua admiração em ver que aqueles jovens saíram intactos, as suas roupas não se queimaram e não havia nem cheiro de fogo nas suas roupas. É sobre isso que nós vamos falar. Capítulo 3, versículo 1, pode passar a tela por gentileza. Diz assim, o rei Nabucodonosor, o que significa dizer que é o mesmo rei do capítulo 1 e do capítulo 2, né? Que estava reinando em Babilônia. Então esse rei fez uma estátua de ouro, a Bíblia não diz exatamente quando isso ocorreu, não descreve em que período do seu reino, mas tudo nos leva a crer que deu-se após os eventos do capítulo 2. Tudo indica que foi depois que Daniel interpretou e revelou o sonho do capítulo de número 2. Então, também não diz qual era o objetivo dessa estátua. Traz, por gentileza, a tela, por favor. Pode trazer a tela, por favor. Por qual motivo, por qual razão Nabucodonosor mandou erguer essa estátua? A Bíblia não diz. Você pode ler na sua Bíblia que vai dizer simplesmente que ele mandou erguer, mandou chamar as lideranças, mandou chamar todos os líderes do seu governo para estarem presentes naquela consagração. Mas nós gostaríamos de enumerar pelo menos 3 motivos. Primeiro, talvez essa estátua ela estivesse relacionada com o sonho do capítulo 2. E por sinal, você vai perceber que essa estátua que está aí, é claro que é uma imagem, simplesmente uma imagem, né? Mas ela está muito parecida com o que nós estudamos no capítulo de número 2, com uma diferença. A estátua do capítulo 2, ela tinha vários materiais, ouro, prata, cobre, ferro e ferro misturado com barro. Essa estátua não, ela era de ouro, era toda de ouro. Então, isso difere. Mas existe essa possibilidade. Talvez, depois daquela revelação do sonho, eu não sei quanto tempo depois, mas talvez o rei tenha sentido a necessidade, o interesse, o desejo de erguer uma estátua, uma imagem lá em Babilônia. Segundo, talvez o rei quisesse também homenagear um dos deuses lá de Babilônia. Talvez ele quisesse fazer um culto a uma divindade, e isso não está explícito. Só diz apenas que ele ergueu essa estátua, mas não diz necessariamente qual era o Deus, qual era a divindade. Terceiro lugar, existe também a possibilidade de Nabucodonosor ter feito o que séculos depois fizeram os imperadores romanos, fazer estátua de si mesmo. Talvez, eu não posso dizer isso, porque a Bíblia não registra, não traz detalhes. Capítulo 3, versículo 1 só diz assim, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E vai dizer as dimensões, a altura, a largura, mas não diz o objetivo, não diz o motivo. Não diz também a aparência, não diz. Essa imagem aí eu quero deixar bem claro, ela é ilustrativa. Não diz que era a imagem da estátua do capítulo 2, não diz. Não diz se era a imagem de um deus de Babilônia, não diz. Ou se era talvez a imagem do próprio Nabucodonosor. Mas existe essa possibilidade. Então, de alguma forma ele fez essa estátua, mas uma coisa nós temos certeza. Do que é que eu não tenho certeza? O que era a imagem dessa estátua? Se era do sonho que ele teve no capítulo 2, se era de uma divindade lá de Babilônia, ou se era do próprio rei Nabucodonosor, não sei. Ou talvez uma quarta ou uma quinta interpretação que eu nem mencionei. Mas uma coisa eu tenho certeza que era um culto idólatra. O contexto vai dizer isso, que ele ordenou, exigiu a adoração, que todas as pessoas se curvassem e adorassem aquela imagem. Volta ao versículo 1, por gentileza. Então, qual era a altura daquela imagem? 60 côvados. E a largura? 6 côvados. Traz para cá. Então, eu vou lembrar mais uma vez o que nós já dissemos. O que é um côvado? Traz para cá, por gentileza. Um côvado é mais ou menos isso, essa dimensão do cotovelo à ponta do dedo, que varia entre 45 a 56 centímetros, dependendo da época, dependendo da região. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque você pode ler uma obra e dizer que são 45 centímetros, ler outra obra e dizer que são 54 ou 55, e é mais ou menos isso. Então, sempre que nós lemos na Bíblia corrigida ou na atualizada, se você ler uma Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, isso já está traduzido em metros, para facilitar a compreensão.
mas na corrigida e na atualizada ela fala de côvados, né? Vai lá para os termos originais. Então, para ficar mais fácil a nossa compreensão, nós vamos arredondar isso para 50 centímetros, só para facilitar, para termos mais ou menos uma ideia. Se um côvado é de 45 a 54 centímetros, então vamos pensar aí meio metro cada côvado. Se essa estátua tinha 60, desculpe, abre o texto mais uma vez, por favor. Se ela tinha 60 côvados de altura, era mais ou menos 30 metros. Se ela tinha 6 côvados de largura, era mais ou menos 3 metros, né? Então seria mais ou menos isso, 30 metros de altura e 3 metros de largura. E levantou aonde? No campo de Dura, que era na província de Babilônia, uma região cercada de muros, que era o campo de Dura, lá mesmo na Babilônia. O que foi que ele fez? Ele mandou chamar as autoridades, todos os grandes do seu reino, toda a liderança política do seu reino. Veja o que diz o versículo de número 2. Pode passar a tela. Aí diz, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas. Quem são os sátrapas? São governadores da província. Quem mais? Os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. Então, o que é que ele faz? Ele manda chamar todos os grandes do seu reino, todos os oficiais, toda a liderança, todos os líderes, todos os chefes, todos os governadores, prefeitos. Qual era o objetivo? Era fazer com que essas pessoas viessem para aquela cerimônia de consagração daquela estátua. E, de certa forma, era uma forma também, um meio que ele estava utilizando de difundir, de propagar essa idolatria. Ora, se ele colocasse no coração de todos esses líderes essa idolatria, mais facilmente faria com que toda a província, todo o reino, todo o império da Babilônia pudesse se tornar idólatra como esses líderes. Então era uma forma de fazer com que toda a liderança, ao voltarem para os seus cargos, as suas funções no reino, no império, que você sabe disso, não era só na cidade de Babilônia, mas no mundo daquela época, que era dominado pela Babilônia, fazer com que cada prefeito, cada governador daquele, ao voltar para a sua função, ele pudesse compartilhar daquela experiência idólatra e fazer com que todo o império também pudesse ser idólatra, também pudesse servir e adorar aquele Deus lá de Babilônia. Volta o texto ainda no versículo de número 2. Aí ele diz, ele convocou todos esses grandes aí, os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros e os oficiais, os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, nós podemos perceber isso aí de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, que havia aí de forma explícita a propagação da idolatria, de culto a outros deuses, o que foi terminantemente proibido nas Escrituras. Eu gostaria de deixar bem claro que nós, seres humanos, somos, por natureza, seres adoradores. O ser humano, por natureza, ele tem um anelo pelo sobrenatural. Há uma tendência em todo ser humano se apegar às coisas espirituais. É muito raro, é muito difícil alguém dizer que não tem religião e que não crê em nada. E eu faço até um teste com você. Até você que diz que não crê em nada, não acredita em Deus, não acredita em Bíblia, em nada, eu faço um teste com você. Quando você estiver lá sobrevoando de avião e enfrentar uma turbulência, e o piloto lá falar, vamos segurar aí, que essa turbulência é muito forte, haverá uma grande probabilidade de até quem não crê em nada pedir ajuda a alguém superior. Porque essa é a realidade. Até mesmo quem diz que é ateu, no momento do perigo, ele procura achegar-se ou apegar-se a Deus. Ele passa a crer naquele momento, ao menos. Mas o que é que a Bíblia nos mostra? Que
Pelo fato do homem ter essa característica, essa natureza religiosa, esse desejo por adorar a Deus, ou alguém ou alguma coisa, o que é que Satanás faz? Satanás muitas vezes engana as pessoas, ilude as pessoas, para levar as pessoas a uma falsa adoração. Quando Deus nos fez, nos criou com essa característica, qual era o objetivo? É para que o homem pudesse conhecer a Deus e pudesse desfrutar de comunhão, de experiência com Ele. É por isso que nós somos tricótomos. É por isso que nós temos corpo, alma e espírito. Os demais, os animais irracionais, eles são dicótomos apenas, eles têm corpo e alma, e a alma deles são imortais. São mortais, desculpa, são mortais, as almas dos animais racionais, irracionais. Mas o homem é um ser tricótomo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Paulo fala sobre corpo, alma e espírito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito. Veja que são 2 substâncias espirituais. Maria, a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, mas a mãe do homem chamado Jesus, capítulo 1, versículos 46 e 47, depois que ela visitou Isabel e teve a convicção de que ela estava grávida pelo Espírito Santo, porque quando chegou na casa de Isabel, Isabel disse assim: de onde me provém isso a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela foi levar as boas novas para Isabel, e Isabel disse que ela estava esperando o Salvador. E depois disso ela canta, ela adora e exalta, dizendo assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que ela falou da alma e espírito. E, claro, muitas vezes a Bíblia fala só da alma ou fala só do espírito, mas mesmo quando fala só da alma ou do espírito, está geralmente falando das 2 substâncias imateriais. Mas voltando ao nosso assunto, Deus nos criou com essa característica. Nós somos seres adoradores. Deus nos deu um espírito, e o Dr. Scofield diz isso: com o corpo nós conhecemos o mundo através dos 5 sentidos. Com a alma nós conhecemos a nós mesmos, e com o espírito nós conhecemos a Deus e podemos ter comunhão com Ele. Então o objetivo de Deus colocar dentro de nós uma substância espiritual chamada espírito, e eu não estou falando do Espírito Santo com E maiúsculo, eu estou falando do Espírito com E minúsculo, o Espírito do homem. Então Deus deseja isso. Sabe qual é o desejo de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus para nós seres humanos? Que nós possamos conhecê-lo, amá-lo, temê-lo e servi-lo. Deixa eu dizer isso com outras palavras. O desejo de Deus é que todos nós seres humanos possamos conhecer a Deus, possamos amar a Deus, temer a Deus e servir a Deus. Que nós possamos adorar a Deus com a nossa vida. Mas o que é que Satanás faz? Satanás sempre procura ocasiões para levar as pessoas ao falso culto, conduzir as pessoas à idolatria. Isso é tão sério nas páginas da Bíblia que quando Moisés subiu o monte para receber as tábuas da lei, Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites. E o que aconteceu naquela ocasião? O povo desesperou-se porque achou que Moisés tinha morrido, que Moisés não iria mais descer do monte, e pressionou Arão para fazer bezerros de ouro para adorá-los, para que os bezerros pudessem conduzi-los à terra de Canaã. Então nós vamos perceber que até mesmo na história do povo de Deus, a idolatria muitas vezes esteve presente. E foi por essa razão que o povo judeu, que o povo de Israel sofreu tanto, por conta da idolatria, do paganismo, da adoração a ídolos. Então essa estátua que foi levantada no campo de Dura, pelo rei Nabucodonosor, o objetivo principal era fazer com que todo o império
todos os reinos dominados pela Babilônia participassem desse culto idólatra pagão. Mas a Bíblia proíbe terminantemente a adoração a ídolos. E mais uma vez eu quero me dirigir aqui com muito respeito às pessoas de outras religiões, que eu sei que gostam da nossa programação, que assistem o nosso programa, eu sei disso, mas que às vezes ainda estão envolvidas com cultos idólatras, que ainda se curva diante de imagens, de ídolos, se prostram. E eu quero fazer um desafio com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia, para nós lermos juntos. Eu vou ler na minha e você lê na sua. E você vai perceber que a idolatria é algo terminantemente proibido nas páginas da Bíblia. Eu quero ler alguns versículos. Vamos começar lá nos 10 mandamentos, no Decálogo. Êxodo capítulo de número 20, segundo livro da Bíblia, e você pode ler, qualquer Bíblia vai mostrar isso. E eu fico me perguntando às vezes, por que é que o líder maior dessa religião não ensina isso? Se ele tem a Bíblia na mão. Por que é que ele não ensina isso? Por que é que ele não proíbe as imagens de escultura? É simples. É porque para eles, para essa religião, a igreja é mais importante do que a Bíblia. Quando na realidade é o inverso, a Bíblia está acima da igreja. É por essa razão que eles continuam lá na idolatria, no paganismo, não ensinam. Porque eles colocam a igreja acima da Bíblia, quando na verdade a Bíblia está acima da igreja. Porque a igreja é dirigida pela Bíblia. A Bíblia é uma espécie de uma bússola que nos mostra o caminho para o céu, que nos leva a Cristo. Então a igreja está subordinada à Bíblia, e não a Bíblia subordinada à igreja. Mas veja que coisa interessante, capítulo 20, versículo de número 2 a 5, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Veja, Deus proibindo terminantemente a idolatria. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, diz assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Olha, os jovens hebreus sabiam disso, sabiam desses mandamentos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Era Deus dizendo: eu sou o Deus de vocês, então vocês não precisam fazer imagem de escultura. Capítulo 5 de Deuteronômio, versículos 6 a 10, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso. Eu posso ler ainda o Salmo 115, que é um cântico, um hino, que nos exorta, nos ensina, para nós confiarmos, claro, a princípio Israel, mas se aplica para nós também, para nós confiarmos única e exclusivamente em Deus, para nós não confiarmos em ídolos humanos. Veja a lógica, com muito respeito eu digo isso, as pessoas que têm esse hábito de se curvar diante de imagens, mas veja que lógica tem. Alguém fazer um bonequinho de gesso, ou de madeira, esculpir de madeira, e depois se curvar diante dele, um ídolo que foi feito por mãos humanas. E veja o que é que a palavra de Deus diz, Salmo de número 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, que são obras feitas por mãos humanas,
são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Na primeira carta aos Coríntios, para nós não ficarmos só no Antigo Testamento, e eu faço questão de ler esses textos. Eu tenho dito aqui aos nossos queridos telespectadores que, embora esse livro tenha essa parte histórica, mas nós não estamos deixando de explicar. Porque, embora o principal objetivo dos instantes finais seja explicar a parte profética, mas eu faço questão de explicar porque são lições que nós podemos aprender aqui. E eu não aprendo só o livramento que Deus deu aos jovens hebreus. No capítulo 3, eu não aprendo apenas que aqueles jovens hebreus foram corajosos de preferir ser lançados na fornalha. Mas, acima de tudo, por que eles não se curvaram? Por que eles não se curvaram diante da estátua? Porque eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o decálogo. E Deus honrou a fé deles. Mas no Novo Testamento, porque alguém pode usar esse argumento, não, mas isso era no Antigo Testamento, então eu vou ler no Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E por que Paulo diz fugir da idolatria? Porque no capítulo 10 ele faz esse paralelismo entre o povo de Israel e a igreja. E ele diz aqui, Paulo diz que aquilo foi escrito para aviso nosso, para nós não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram, para nós não errarmos, não pecarmos como os filhos de Israel. Por isso Paulo diz, fugir da idolatria. Lá no Apocalipse, que esses dois textos, esses dois versículos, nós já explicamos quando explicamos o Apocalipse. Que esses dois deixam bem claro, esses dois textos que eu vou ler, que os idólatras, ou seja, as pessoas que adoram a ídolos, as pessoas que se curvam diante de imagens de esculturas, essas pessoas ficarão de fora do céu. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, e você pode conferir na sua Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e os tímidos aqui eu já expliquei, são os covardes, aqueles que abandonam a fé, os tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eu vou para o lago de fogo se eu quiser, mas já está aqui os grupos de pessoas que vão. E é ocasião de eu fazer uma autoanálise. Se eu faço parte de um desses grupos, eu tenho que sair imediatamente, porque eu não quero ir para o lago de fogo. O outro texto, capítulo 22, versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, e os cães aqui são os hereges, não é cachorro, animal de estimação. E os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Então veja o quanto é sério. Então aqueles jovens hebreus conheciam os mandamentos. Claro que o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, claro, mas o decálogo já existia. Então eles aprenderam que não se deve se curvar diante de ídolos, e eles sabiam muito bem que eles haviam sido levados lá para a Babilônia por causa da idolatria dos seus pais, dos seus familiares, do povo judeu, do povo hebreu, que havia se rebelado, que havia adorado outros deuses, outros ídolos, haviam se contaminado com os deuses de Babilônia. E é isso que faz com que aqueles jovens hebreus, eles dissessem não à idolatria. Eles foram obrigados, posso dizer isso? Porque a convocação do rei era como se fosse uma obrigação. Eles foram até obrigados a ir para aquela cerimônia. Eles até foram convocados, então estiveram lá naquela convocação, naquela consagração. Mas quando o rei disse assim, olha, os instrumentos vão tocar, e quando tocar todo mundo se curvar, quando o mensageiro disse, aí ele disse, aí não. Aí nós não vamos fazer isso.
Então, eles renunciaram, eles preferiram ser lançados na fornalha do que se curvar. Então, é claro que Deus tem uma mensagem para nós. Eu vou fazer uma autoanálise da minha vida. E se eu percebo que existe algum ídolo na minha vida, existe algo ou alguém, porque a idolatria, eu deixo bem claro aqui, que não é só por objetos ou ídolos feitos por mãos humanas. Alguém pode idolatrar um filho, alguém pode idolatrar um objeto, alguém pode idolatrar um cantor, alguém pode idolatrar um governador, alguém pode idolatrar qualquer coisa, dinheiro, sua empresa, sua família. E nada deve ocupar o lugar de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Nada ou ninguém deve ocupar o lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Então Deus deixa bem claro, erra quem quiser. E o seu líder lá na sua igreja, na sua religião, apesar de ter uma Bíblia que deixa bem claro esses textos, mas ele não tem coragem de falar sobre isso. Por quê? Porque para esse grupo religioso, para essa religião, eles estão colocando que a igreja está acima da Bíblia. Então eles vão em busca, não é, dessa explicação. E o que é que estão fazendo? Tanto eles estão caminhando para a perdição, eu digo isso com base na Bíblia. Os textos que lemos mostram isso, que os idólatras ficarão de fora do céu da Nova Jerusalém, que os idólatras serão lançados lá no lago de fogo. Então, tanto eles estão caminhando, como também as pessoas que estão seguindo a sua doutrina, os seus ensinos. E o que é que nós devemos fazer? Fazer o que Paulo disse, fugir da idolatria. Se você está numa igreja, se você faz parte de uma religião em que existe o culto a imagens de escultura, em que você está sendo ensinado a se curvar diante de ídolos de imagem de escultura, eu quero deixar bem claro à luz da Bíblia. Saia desse lugar, crê em Cristo, receba Jesus como seu Salvador. Porque no final desta vida, tenha certeza disso, você vai para um lugar de tristeza e sofrimento, eu tenho certeza que você não quer ir para esse lugar. E a Bíblia que deixa bem claro que os idólatras, e claro, que não se arrependerem, não é? Que não deixarem a sua idolatria, inevitavelmente vão para o lago de fogo e vão deixar de entrar na Nova Jerusalém. Então que nós possamos fazer como fez os jovens hebreus, que preferiram até a morte, se for preciso, mas renunciaram, abandonaram a idolatria. E eu já disse aqui em outros programas que essa é a razão pela qual o povo judeu foi para a Babilônia. Para quê? Para serem curados da idolatria. E é como se Deus estivesse aqui, nesse texto, dizendo assim, eu vou provar aqui, eu vou mostrar, através da experiência desses 3 jovens hebreus, o quanto eles foram curados da idolatria. Ora, se eles foram levados para a Babilônia por causa da idolatria de seus pais, aí eles disseram assim, olha, nós nunca mais vamos pecar, nós nunca mais vamos fazer o que os nossos pais fizeram, para não corrermos o risco também de sermos castigados. E aqui esses 3 jovens hebreus, embora sejam só 3 que são mencionados aqui, eu vou explicar no próximo programa por que Daniel não aparece, embora mencione só os 3, mas com certeza eu posso dizer que eles estão aqui testificando, estão autenticando isso, que os hebreus, os judeus, aprenderam a lição. Eles aprenderam em Babilônia que Deus não deve ser substituído por imagem de escultura. E que o servo de Deus não deve adorar outro Deus, senão ao Deus verdadeiro.